Primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. Amém? Todos encontraram? Amém? O versículo 3 diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conformam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins, suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganhem o senso de piedade, a parte dos tais. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, de manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens da perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amém? Pai, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, pelo primeiro culto de 2026. Papai querido, obrigado, meu Deus, por tua santa e poderosa palavra. Fala com a tua igreja, fala conosco, fala aos nossos corações nessa manhã. Estamos aqui, meu Deus, para ouvir o teu Espírito falar, para ouvir o Senhor falar, revelar a tua palavra, mostrar, meu Deus, para nós o que temos que fazer, como devemos conduzir nossa vida, nossos passos. Em nome de Jesus, estamos aqui porque cremos e confiamos plenamente no Senhor, porque o Senhor é que cuida, é o Senhor, meu Deus, que guia nossas vidas. Que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, Paulo faz uma denúncia para quem ensina doutrinas diferentes. Paulo aqui, ele começa denunciando aqueles falsos que ensinam doutrinas diferentes. E nós observamos, irmãos, que está intensificando cada dia mais as pessoas que estão ensinando uma falsa doutrina, um falso ensinamento, por interesse próprio, por interesse financeiro, por interesse nas coisas materiais desse mundo. Em vez de promover o crescimento espiritual, criam contendas, invejas e ainda confusão. É o que Paulo está dizendo aqui nesse texto para nós. Eles não querem que as pessoas cresçam espiritualmente falando, mas que às vezes cresçam números de pessoas para que eles se beneficiem até financeiramente. Se nós observar esses falsos mestres, viam a piedade como um meio de lucro. Você pode ver, irmãos, que a maioria desses falsos mestres, eles conseguem, as pessoas simples, humildes, eles conseguem levantar grandes recursos, grandes valores em cima dessas pessoas. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Eles não estavam interessados na transformação da vida dessas pessoas, das almas dessas pessoas, mas em tirar proveito financeiro dessas vidas. É isso que hoje o falso mestre faz, o falso ensinador faz, o falso pastor faz, o falso apóstolo faz, porque eles não têm interesse de ensinar a palavra, de mostrar o caminho para a pessoa, que a pessoa se fortaleça dentro do Evangelho de Jesus, mas eles procuram, irmãos, levantar campanhas e campanhas, meios
para arrecadar dinheiro enganando as pessoas. Porque a verdadeira revelação, a verdadeira palavra é aquela que o Espírito Santo traz no coração, na vida das pessoas. Às vezes você vai em determinada denominação, a pessoa lê um versículo, fecha a Bíblia e começa a falar coisas na cabeça. E você fica ali 2 horas no culto, você sai dali sem entender, sem compreender nada. Ele começou, a mensagem dele não teve começo, não teve meio, nem teve fim. E a gente ainda aplaude, dá glória a Deus, bate palma, diz amém. E você sai vazio, com a Bíblia cheia de envelope, com a Bíblia cheia de propósito para o próximo domingo, e com uma campanha que a sua vida vai mudar em 2026. É isso que eles começam a encher as pessoas de sonhos que às vezes nem acontecem. Todas as vezes que eu toco nesse assunto, eu lembro daquelas pedrinhas que eu jogava em cima da casa dos outros, quando meus meninos eram pequenos. Porque eles enchem a gente desse tipo de sonho. Eles não enchem a gente da vontade de ir para o céu, do desejo de abandonar o pecado, do desejo de renunciar ao mal, do desejo de ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Eles enchem a nossa vida, nossa mente, que 2026 você vai conquistar. Você será próximo. Você será esse e aquilo. Mas esquece que 2026 pode ser a vida de Jesus. Pode ser o retorno de Cristo. Pode ser o arrebatamento da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos que estar preparados para isso, irmãos. Nós temos que estar preparados para isso. Paulo fala que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. As pessoas simples, piedosas, se contentou com aquilo que o falso mestre está ensinando. Não pesquisa, não busca, não lê, não estuda, e se contentam com aquilo que o falso mestre está ensinando. E ele vai dizendo amém para qualquer coisa, vai abraçando a fé qualquer coisa. É por isso que você hoje vê muitas pessoas que não conseguem se firmar em denominações. Há uma rotatividade porque as pessoas não têm raiz, se contentou com aquilo que falou. Mas quando ela encheu daquilo que, sei lá, não gostou daquilo que o falso mestre falou, vai para outra, com ilusão de conquistar aquilo que não conquistou naquele local. Mas nunca quer a palavra, nunca quer enraizar, nunca quer crescer espiritualmente, nunca tem um sonho de conhecer Jesus face a face. E é isso que precisamos, irmãos. Ter esse desejo no nosso coração de buscar o Senhor Jesus, almejar por Ele, buscar por Ele, porque o circo está se fechando. O circo está se fechando, a roda está girando. Tudo é um prenúncio do que pode acontecer a qualquer momento. Nós temos que estar dentro dos acontecimentos, nas coisas, para que nós não venhamos ficar só olhando, só assistindo do camarote a igreja fiel subir. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Ou seja, o verdadeiro lucro espiritual não está nas riquezas materiais, mas na vida piedosa acompanhada de contentamento. Foi o que nós acabamos de falar. E é interessante que o texto aqui ele diz que nada trouxemos desse mundo e nada levaremos para onde nós vamos. E eu queria aqui, irmãos, começar a ministrar a palavra para vocês aqui no versículo 3. Eu queria que todos acompanhassem. E algo maravilhoso para a gente nesse texto. E é interessante que as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, sempre eles falam dos falsos mestres. Versículo 3: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, ele é soberbo, nada sabe,
mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. Se alguém ensina alguma outra doutrina, irmãos, nós precisamos fugir dela. Se alguém ensina qualquer outro tipo de palavra que não seja de Cristo, nós devemos rejeitar. Nós não devemos dizer amém, nós não devemos. Por isso que é importante nós estudarmos, nós pesquisarmos, nós nos aprofundarmos na palavra, para que a gente não seja enganado por qualquer coisa, qualquer pessoa. Porque infelizmente hoje, Paulo está dizendo aqui para Timóteo que os falsos mestres, ele tem um ensino diferente. É o ensino da conquista, é o ensino da prosperidade, é o ensino que nunca sobre salvação, ou sobre arrependimento de pecado, ou sobre você abandonar as coisas que não agradam a Deus. É só coisa boa. E é interessante que eu fico olhando as igrejas que hoje creem na predestinação, é as igrejas que estão construindo templos nos dias de hoje, grandes templos, grandes prédios, mas eles acreditam que Jesus pode voltar hoje. Se eles acreditam que Jesus pode voltar hoje, por que esse investimento todo? Por que esses milhões todos construindo prédios, se eles poderiam construir outras coisas, por exemplo, investir em almas, investir em pessoas. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está nos explicando nessa manhã. Ao versículo 5 ele diz assim: perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Eles acham que eles estão pregando a verdade, mas eles estão privados da verdade. Eles estão privados da verdade. Porque hoje, irmãos, infelizmente hoje, as pessoas não querem abrir a Bíblia, explorar a Bíblia, pregar a palavra. Eles querem sair dos corredores apontando. Eles querem atrair multidão de pessoas. Porque o intuito, o propósito de muitos falsos profetas aí, todos os falsos profetas, não é que a pessoa vai para o céu. É de enriquecer, é de comprar mais um jatinho, é de comprar mais uma casa de condomínio fechado, é de andar num carro de R$1 milhão, é de formar os filhos em faculdade na Harvard. É esse o propósito das pessoas. Esse é o propósito do falso mestre, que Paulo está aqui pedindo para Timóteo ficar atento por isso. E essa mensagem também é transmitida para nós nessa manhã, que nós possamos ficar atentos e buscar somente a Jesus Cristo. Somente a palavra nos fortalecerá. Ao versículo, ainda continua no versículo 5: cuidado que ganho seja piedade, a parte dos tais. Então as pessoas procuram aqueles piedosos, aquelas pessoas simples, aquelas pessoas que não abriram o entendimento, e se aproveitam da piedade dessa pessoa, da humildade dessa pessoa. Mas Paulo está dizendo: aparta-te dos tais. Aparta-te dos tais. Aquelas denominações centralizadoras, aquelas denominações que só ela vai para o céu. Só eles são salvos. Mas eles não veem que são escravos do sistema. São escravos e vivem presos numa gaiola que não conseguem abrir entendimento e saber que a igreja de Cristo é uma igreja livre. Nós somos livres. Nós somos livres. Versículo 6: mas é grande ganho a piedade com contentamento. A pessoa se contenta porque eles estão arrecadando grandes fortunas com a piedade das pessoas.
E as pessoas se contentam com aquilo. Como eu, particularmente, era muito conformado com aquilo que ouvia. Se conformava com aquelas promessas que saíam do púlpito e a gente saía dizendo, aleluia, glória a Deus, vou sair para conquistar, vou sair para vencer, vou sair para isso aquilo. Mas se nós esquecemos quem dá a direção para nós é Cristo, se é Jesus, o Espírito Santo que guia nossas vidas, irmãos, não tem prosperidade fora do Evangelho. Não tem homem rico fora de Cristo. Ele pode ter dinheiro, mas ele não tem Cristo, ele não tem nada. Amém? Versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nós podemos ter tudo, irmão, nessa vida. Uma coisa eu digo para vocês: nós não vamos levar nada. Nada nós vamos levar. Nada. Mas é gostoso ter, é gostoso usufruir. Não é pecado você ter, não é pecado você almejar, mas que você almeje, que você tenha, baseado dentro do Evangelho, buscando em Cristo. Ele dando direção para você, dando a orientação para que você seja próspero nessa terra, seja rico nessa terra, e que o teu coração não esteja nessas coisas. Porque assim como nós viemos sem nada, nós vamos voltar sem nada. Ao versículo 8. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Olha o conselho que Paulo dá a Timóteo. Timóteo, esteja contente com o que você tem. Esteja contente com aquilo que você tem. Esteja contente com o teu trabalho. Esteja contente com a comida que o Senhor prepara todo dia na tua mesa. Esteja contente com as coisas que você tem. Esteja contente com isso. Por quê? Porque tudo que nós conquistamos nessa vida, nós não vamos levar nada. Nada. Exatamente nada. Então, irmãos, ele diz no versículo 8: tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Então ele está dizendo aqui, em poucas palavras: irmã Eva, esteja contente com o seu pão, esteja contente com aquela coberta. Isso basta para nós. Se você já tem sua casa, não te falta mais nada. Se você já tem o teu trabalho, não te falta mais nada. Se você já tem o teu sapato, não te falta mais nada. E se ele está dizendo aqui, irmão, em relação para que eu e você não queira ajudar. Eu tenho uma casa, eu quero ter mais 3, 4. Eu tenho um carro, eu quero ter mais 4, 5. Não é pecado você ter mais 10 casas, não é pecado. Estou falando no sentido que não precisamos disso. Não é pecado você ter mais 2 carros na garagem, não é isso. Mas Paulo está dizendo que nós não precisamos disso. O que temos, basta. O que precisamos daqui para frente, igreja, é olhar para os acontecimentos, para as coisas que estão à nossa volta e nos dedicarmos à família e à palavra do Senhor Jesus. Imagina hoje, vamos dizer que eu vou comprar um terreno. Se eu tiver dinheiro para comprar o terreno e fazer dentro de 4 meses, 2 meses uma casa dele, né? Mas imagina hoje eu compro um terreno, aí vou construir. Esse mês eu compro tijolo, outro mês põe outro mês põe outro. Você não vive. A tua vida ficou depositada naquele negócio. Se você poderia hoje curtir tua família, passear com tua família. Às vezes você deixa de comer uma pizza porque você tem que comprar um saco de cimento para a tua obra. Às vezes você deixa de fazer um churrasco porque você precisa de comprar um ferro para a tua obra. E o tempo vai passando. A irmã Eva vai envelhecendo, o irmão Milho vai envelhecendo, a construção está lá parada, porque aí daqui a pouco não consegue construir, não consegue terminar, a velhinha chegou, não usufruiu de nada,
E aí nós voltamos para o texto, aí nós vamos entender que o texto tinha razão. Temos que estar contentes com o que temos. Amém? Você lembra quando você não tinha sua casa, que você ralou? Que gostoso, né? A irmã Daiana ajudando o Luiz. Vamos fazer uma massinha, levar um tijolo. Isso é gostoso. Mas quando você tem a primeira, você pensa até a segunda. Poxa vida, aquela mesma luta que eu vou ter. Né? O Lucas estava lá pintando a casa mais assim, tal, coisa boa. Amém. Vamos estar contentes com o que temos. O Senhor vai nos abençoar. Parece que a gente está pregando aqui, parece que a gente tem que ser pobre, né? Toda a vida, né? Eu não estou dizendo nesse sentido, eu estou dizendo no sentido de nós estar contentes com o que temos e aguardar Jesus, aguardar as ordens. Nós não sabemos o que pode acontecer. Faça reservas, cuide da sua saúde, cuide da sua vida financeira. Nós não sabemos o que pode acontecer. Paulo simplesmente está dizendo: esteja contente com o que você tem. Será se é tempo que nós soltar a corda? Será se é momento da gente fazer algo que não está no nosso alcance financeiro, por exemplo? Aí Paulo está dizendo: esteja contente, irmão Vantuí, com o que você tem. Esteja contente. Se você tiver o que comer, um pano para se cobrir, agradeça a Deus. Esteja contente com isso. Paulo está dizendo para nós, irmãos, que nós temos que estar na dependência dele. Que nós temos que estar na dependência dele. O cristão hoje, irmãos, para qualquer lugar que ele for, Deus vai cuidar dele. Deus vai cuidar dele em qualquer lugar. Deus, ele não desampara o seu. Deus não deixa o seu perecer. Precisamos ser fiel ao Senhor. E Deus tem se revelado para nós, irmãos. Cada um de nós tem um testemunho aqui de vida, o que Deus tem feito na nossa vida, o crescimento que Ele está dando espiritual, físico e material. Esse ano que passou, 2025. Eu não estou dizendo que nós não temos que continuar sonhando, não. Temos que continuar sonhando. A irmã Vera vai terminar a faculdade. A Cíntia vai montar a academia dela, se for da vontade de Deus. E você continua sonhando, irmãos. Mas sonhe dentro da Bíblia, sonhe dentro da palavra. Sonhe e diga: Senhor, se for da tua vontade, eu vou fazer. Mas esteja contente com aquilo que Deus está colocando na tua mão. Se contente com aquilo que você já tem. Se contente com aquilo. Porque Jesus, ele não está preocupado com o que nós temos. Ele está preocupado com o que nós temos no sentido físico. Ele está preocupado com o que está nos aguardando espiritualmente. Isso é o mais importante. Porque tem pessoas que só têm dinheiro, mas não têm Cristo. Isso é duro, irmão. Isso é complicado, irmãos. Nós temos que estar atentos, irmã Vera. Para muitas coisas, nós temos que olhar para a palavra e procurar olhar para ela e dizer: meu Deus, eu acredito que o Senhor está voltando. As coisas estão acontecendo. O anticristo começar a apontar. Né? Tivemos agora um ataque na Venezuela. A China quer atacar a Tailândia. Não sei mais aonde está. Abre precedentes para outros países começar a atacarem. Porque se você for lá, eu também posso ir ali. Aí começa a virar um caos. E quem vai resolver o caos? O anticristo. Então, irmãos, é isso que nós temos que estar atentos. É isso. É isso que nós temos que estar atentos, irmãos. Porque a única pessoa que pode mudar o mundo não é homens, é Cristo. É Jesus Cristo. Infelizmente, o homem, a ganância do homem chega a certos pontos que a gente não entende. Mas um dia tudo isso vai passar.
Mas para isso nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar centrados. Nós precisamos olhar para a palavra, olhar para o céu e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu estava conversando agora há pouco ali com o Luiz. Eu falei: Luiz, nós estamos como Sodoma e Gomorra. Ele falou assim: nós estamos pior. Então, se nós estamos pior, é um sinal que Cristo em pouco tempo pode vir. Se nós estamos pior do que Sodoma, então nós temos que estar vigilantes 24 horas por dia, atento aos acontecimentos, porque tem que acontecer coisa, irmãos. Tem que acontecer caos. Tem que acontecer. Em vez da gente pedir paz, que não vai ter paz, por que a gente pede: vem, Senhor Jesus? Vem logo nos buscar, que não aguento mais. É por isso, irmãos, que nós temos que pregar a palavra de Deus, para nós nos fortalecer, para nós não desanimarmos quando o pior vir bater na nossa porta, como uma perseguição, por exemplo. Quando você tiver que escolher, ou se curva aqui, ou permanece fiel aqui. É isso aí que nós temos que estar fortalecido na palavra, para que a gente não se perca no meio do caminho, para que a gente não retroceda na hora do... Agora é a hora da verdade. Nós temos que estar fiel ao Senhor. Nem que temos que morrer a fio da espada, mas precisamos ser fiel a Jesus Cristo. E se nós não olhar para essa palavra, nós vamos passar despercebido, e nós não vamos entender, nós não vamos perceber. Por isso que nós temos que estar olhando para a palavra, pedir a revelação de Deus, para que tudo que aconteça, Ele nos mostre, Ele nos revele, que é mais um capítulo do que está para acontecer espiritualmente. Amém, igreja? Aí o versículo 9, ele diz assim, ó: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Nós tivemos agora, 31 de dezembro, uma mega sena, que pagou, parece que R$1 bilhão. Isso encheu os olhos de muitos. Aí eu falo aqui: mas os que querem ser ricos, se eu jogo uma mega sena, eu quero ser o quê? Eu quero ser rico. Eu quero ter muito dinheiro. Só que Paulo está dizendo aqui atrás: contente com o que tem. Então, irmãos, é uma opinião minha. A mega sena não é para mim. Não é para mim. Porque se eu ganhar uma mega sena dessa, vamos pelo jogo. Se eu ganhar uma mega sena dessa, olha o que o texto está dizendo: mas os que querem ser ricos, se eu jogar é porque eu quero ser rico. Rico não, né? Bilionário. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Nós vamos cair em várias tentações, irmãos. Não é só em uma, não. Mas a primeira coisa que passa na cabeça do cristão que joga, ele fala assim: eu vou ajudar minha família, eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar não sei quem, eu vou comprar isso para aquilo, eu vou comprar aquilo para aquilo. Mas às vezes é só uma promessa para ver se Cristo tem dó dele, para ver se ele ganha. Só que o texto está dizendo: se nós fizermos isso, nós corremos o grande risco de cair em tentação. Em tentação. E em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Imagina se você hoje, um de nós tivesse ganhado na Mega Sena. Espero que ninguém jogou aqui, ninguém jogou. Mas vamos dizer que todo mundo jogou aqui. Quem estaria hoje nesse domingo aqui? É muito difícil. É muito difícil. Está entendendo? Vamos dizer que você não ganhou 1 bilhão, mas você ganhou 180 milhões. Se você tivesse no meio daqueles 6.
Com certeza, meu irmão, você não estaria aqui hoje. Não que você iria desviar no primeiro momento, mas no decorrer do tempo você iria desviar. Você iria se afastar. Primeiro, porque eu já não ia morar mais em Cosmópolis. Segundo, porque muitas coisas eu já queria fazer uma viagem para o Nordeste. E nessa viagem para o Nordeste eu queria ir para várias praias do Nordeste. E cada praia do Nordeste eu queria comprar um apartamento em frente à praia. Aí você estava ligando para mim, pastor, o senhor está de férias? Que férias prolongadas é essa? Segura aí que eu estou tirando as férias. No Natal seguinte você pega pobre. Aí, pobre e desviado. Aí não, é por isso que o texto está dizendo, o texto é claro, mas os que querem ser ricos caem em tentação. Quando Cristo ele decide enriquecer uma pessoa, ele conhece o coração, ele conhece a vida da pessoa. E Jesus tem muitos meios, irmãos, de nos enriquecer. Ele abre oportunidades para nós. O trabalho. Às vezes eu vejo o Lucas e a Cíntia no plural. O Lucas e a Cíntia, eu vejo que eles têm uma visão de empreendedor. Deus pode enriquecer vocês, irmãos. Quando você é cristão, tem uma visão de empreendedor, eu observo tudo. Deus ele pode enriquecer. Não que ele não pode enriquecer aquele que vai todo dia de manhã bater no cartão. Ele pode enriquecer o Vantuíno. Alto Vantuíno está. Dali Vantuíno pode falar assim, poxa vida, eu não estou de olho no depósito desse homem não. Mas eu sei os fornecedores. Deus pode começar a dar estratégia. Eu já conheço muitas pessoas assim, que começou assim e deslanchou. Mas pessoas que têm um espírito de empreendedorismo. A irmã Eva está se informando. Ela pode montar uma clínica, ela pode montar qualquer coisa, ela pode fazer qualquer coisa nessa área que ela está se formando. E Deus pode. É só, meu irmão, a gente colocar na direção de Deus. O irmão Luiz está trabalhando no mercado. Deus pode dar aquele supermercado para ele, Deus pode dar uma estratégia para ele. Irmão, tudo Deus pode fazer na nossa vida. O irmão Marcos pode ser o dono daquela concessionária, não sei, montar uma grande oficina. Tudo pode acontecer quando nós começamos 2026 confiando no Senhor, trabalhando, fazendo o que é certo e pedindo a direção de Deus. Se for da vontade dele, esse ano de 2026 vai ter homens e mulheres todos os seus próprios negócios. Mas não esqueça, contente com o que você tem. Quando eu digo contente com o que você tem, eu não estou dizendo para você não sonhar. Estou dizendo que quando você se contenta com o que você tem, Deus olha para o teu coração e fala assim, na Eva eu posso confiar. Eu vou alargar as fronteiras dela. Porque eu sei que ela não vai me deixar. Eu sei que ela não vai me abandonar. Eu sei que ela não vai largar a bandeira do Evangelho. Como fez com Jó, como fez com Abraão, como fez com Isaac. Se você ver a vida de Abraão, Abraão foi próspero, Isaac foi próspero, foi rico. Jó perdeu tudo, mas Deus conheceu aquele coração, Deus deu tudo em dobro de Jó. Deus pode fazer isso com a gente. Aí nós voltamos aqui à Mega Sena. Muitos não podem ganhar nem 100 mil, quanto mais milhões, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a nossa estrutura. Então, irmãos, vamos ficar com a palavra, ficar com o texto e orar todos os dias. Senhor, me abençoe no meu trabalho.
Porque Deus, Ele pode fazer coisas maravilhosas. Amém? Amém, Lucas? Amém, Cíntia? Recebe ou não? É isso, irmão. E todos nós que estamos aqui. Se alegre com a saúde financeira do teu irmão que está do teu lado. Se alegre. Porque nós olhamos para fora, tem muita gente milionária, ricaça, que não serve a Cristo e odeia nós. Tá? Eu aqui não estou pregando prosperidade, eu estou aqui pregando uma palavra para que nós possamos entender que Cristo, quando Ele quer fazer, Ele faz. Independente do que. Você vê, Deus tem abençoado o Guido no trabalho. Está lá tranquilo, Deus está cuidando, Deus está preservando. E assim sucessivamente. Deus precisa ver no nosso coração disposição de fazer. Né? Ah, mas eu nunca vou sair do que eu estou. Mas Deus nunca vai faltar o pão na tua mesa. Deus nunca vai deixar faltar o alimento na tua mesa. Deus nunca vai deixar faltar a roupa do teu filho. Deus nunca vai deixar faltar o alimento dentro da tua casa. Porque Ele vai cuidar com você. Quantos de nós aqui faltou alimento na nossa mesa? Por mais que luta passamos, por mais que crise passamos, Deus nunca deixou faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Nós precisamos, irmão Luiz, ser fiel ao Senhor. Ser fiel à palavra dele. Talvez você não tenha, talvez você não é aquela pessoa que quer ser dono da sua própria empresa. Talvez nós queremos trabalhar de empregado a vida toda. Mas dentro daquele trabalho Deus vai nos honrar. Deus vai nos abençoar. Não vai faltar, meu irmão, o nosso alimento. É isso que temos que acreditar. É isso que temos que sonhar. Daqui a pouco a irmã Eva se forma, a vida dela vai melhorar. Se ela não tiver o negócio dela, ela vai trabalhar numa parte de uma grande empresa multinacional, uma empresa reconhecida, porque Deus vai abrir portas. E assim vai, meu irmão. Aí você vê a igreja de Deus prosperando, você vê a igreja de Deus crescendo. Os irmãos crente e fiel, servindo a Deus, e Deus honrando lá fora, até a volta dele. É isso que temos que entender. Aí, vocês entenderam aqui o versículo 9, né, irmãos? O versículo 9 diz assim: ó, mas os que querem ser ricos caem em tentação. Cuidado, irmãos, com o querer ser rico longe de Deus. O querer ser rico sem a direção de Deus. O querer ser rico sem a permissão de Deus. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não que o dinheiro faz mal para a gente, mas o amor a ele. Tem pessoas que têm tanto amor pelo dinheiro que não conseguem, tá? Tem muito amor por ele. Isso é pecado, é mal para a gente. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Tem pessoas que se apegam tanto ao dinheiro que abandonam a fé, abandonam a comunidade, abandonam a igreja, abandonam os irmãos, muda o número de telefone, faz tudo por amor ao dinheiro. Tá? Então, irmãos, esta é a palavra que eu queria deixar para a amada igreja dessa manhã. Paulo está nos orientando aqui de diversas maneiras a nós fugir de falsos mestres, estar atento com falsas promessas de falsos mestres. Ele está dizendo que nós temos que estar atento e se contentar com aquilo que Deus está nos dando. Vá se contentando aos pouquinhos. Não queira abraçar tudo de uma vez. Se contente. O Senhor me deu o pão agora de manhã, amém, estou contente. Já me deu um prato de comida à noite, estou contente. E a gente vai trabalhando, crescendo. É igual a irmã Eva está estudando é fácil.
Vá se contentando, irmã Eva, dia após dia. Se contente, estude, se entregue, se envolva, aprenda, faça, que você vai ser reconhecido lá na frente, porque o Senhor vai abrir porta. O irmão Lucas, a irmã Cíntia, a mesma coisa. O irmão Antônio, Marcos, Luiz, eu, Miro, todos nós. Se contente com o que você tem. Eu estou contente, Senhor, com isso que o Senhor me deu hoje. Contente-se com isso. Ele vai dar o desejo do teu coração e fala assim: eu vou subir um degrau mais do meu filho. Aí você recebe uma promoção do trabalho. Aí do nada, a irmã Cíntia está lá em Capivari. Aí uma pessoa fala assim: Cíntia, Lucas, estou passando essa academia. O Lucas já deu um testemunho aqui já do que aconteceu comigo. Domingo retrasado. Né, Lucas? Domingo atrás, ele deu um testemunho, e domingo retrasado, antes do Natal, ele deu um testemunho aqui. É degraus. Vá se contentando, irmãos, com aquilo que você tem. Senhor, muito obrigado. Eu estou contente com o meu emprego, com o meu trabalho. Aí Deus sobe mais um degrauzinho para você. Eu estou contente, meu Deus, para falar. Só um texto aqui de Provérbios, interessante. Provérbio 3, do 5 ao 10, diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele diretará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É a promessa de Deus para a nossa vida. Fidelidade. Por isso que eu disse, a gente não consegue ser abençoado próximo se não tiver fidelidade a Deus. Se não for fiel ao Senhor, em tudo, irmão, seja fiel a Deus. Honra a Deus no teu trabalho. Ah, o patrão não está aqui, deixa eu... Não, irmão. Se o patrão não está, seja o melhor funcionário. Trabalhe com o homem, como diz Colossenses. Se eu não me engano, é Colossenses que fala. Trabalhe para o homem como se você estivesse trabalhando para Deus, porque é Deus que está vivendo. É Deus que vai te honrar. É Deus que vai te levantar. É Deus que vai te prosperar. Mas quando Deus vê que você tem um coração mau, um coração corrupto, um coração, sei lá, não tem jeito. Não tem jeito. Deus vai te honrar onde você está quando você pegar essa palavra que o Miro leu aí agora, trazer para o coração e falar assim: eu vou viver ela em 2026. Provérbios o quê, Miro? 3, do 5 ao 10. Pronto. Provérbios 3, do 5 ao 10. Pastor, Marca aí na sua agenda. Jesus falou assim: eu sou hoje, viva hoje. Conhecer o reino do céu em primeiro lugar, as outras coisas eu vou te acrescentar. Se eu não conseguir o reino do céu, não conhecer ele, as outras coisas agora não vai acrescentar, porque eu não conheci ainda. Então eu tenho que buscar mais ele, esquecer o amanhã, viver ele. Exatamente. Por quê? Porque quem garante que você chegue em Capivari hoje, em Indaiatuba, em São Paulo, em Jundiaí, na sua casa aqui em Campinas, quem garante que eu cheguei com as voltas? Mas eu preciso estar com ele todo o tempo. Eu preciso estar com ele todo o tempo. Buscar primeiro ele, depois as demais coisas, aquilo que está no teu coração, ele vai chegar. Ele vai acrescentar para você. Amém, irmã Cíntia? Amém, irmão Luiz, irmão Daiane, irmão Miro, irmão Eva, Marcos. Vamos buscar primeiro ele, igreja. Se nós buscar primeiro ele, você vai concluir sua faculdade. Você vai ser uma excelente médica. Você vai ser um excelente profissional da área da saúde. Se nós buscarmos primeiro ele, irmã Cíntia, você vai ser destaque em Capivari. Não para a tua glória, para a glória dele. Você vai ser destaque, Marcos, lá no teu trabalho. Vantuíno, você no seu. Luiz, você no seu. A tua luz vai brilhar naqueles corredores lá, Luiz.
Até o dono do mercado vai ficar mais rico ainda, porque aonde tu pisar com os teus pés ali dentro ali, é desse jeito, irmão. O ambiente que nós trabalhamos, a área de trabalho também é a mesma coisa. Às vezes o nosso patrão não entende, porque nós estamos ali, nós estamos bens naquele local. Clientes vêm por causa da nossa presença. Pessoas chegam porque tem um crente ali orando pelo teu trabalho, porque quando você ora pelo teu trabalho, Deus manda cliente. Porque se não tiver cliente, você perde o emprego. Carros que chegam ali e o patrão fala assim: poxa vida, hoje foi, surpreendeu. Entrou mais carro na oficina do que eu pensei. Marca o salário. O patrão do Vantuíno lá vendeu muito mais esse mês, mas Vantuíno está lá. O porta-malas do carro tem 2 caixas cheias de chave. Tem mais de 70 mil. Aí, Chave dentro do carro. E ele falou assim: não, fica com você. Segunda-feira você traz. aí. Controle da firma, tá tudo aí. Pois é, está vendo? Os patrões que têm uma visão, eles sabem. Opa, aquele camarada é diferente. Aonde o irmão Edson passar, a pessoa daquelas vidas lá. Viveram na mesma coisa. E aí, pastor, eu acho interessante o seguinte, que eu falo para ela, às vezes, tu fala assim, tem uma loja para uma coisa, a gente entra, não tem ninguém. Depois que a gente entra, começa a chegar um monte de gente. Aí eu falo para ela assim, como que? Eu dou risada, né? Porque eu acho interessante isso aí. A presença do Espírito atrai. É maravilhoso. Luiz, seu patrão deve ter fechado esse ano 2025. Muito mais dinheiro na conta. Porque a luz está lá. A presença está lá. Atraindo vidas e expulsando trevas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. A glória de Deus. Pode